Ó, se eu pudesse dar apenas um conselho para você que investe na bolsa, é o conselho que eu vou trazer nesse vídeo. Não é bem um conselho, um misto de um conselho sobre o que fazer e um alerta sobre o que não fazer. E o mais interessante é que é algo que falam muito na filosofia estoica, né? Que não tem nada a ver com investimentos, mas pode te ajudar muito com os seus. E para chegar nesse conselho, eu quero tratar de 3 temas muito importantes. Primeiro, crise. Quero falar aqui sobre crise e sobre como crise afeta a bolsa. Depois, como aumentar a probabilidade de você ter sucesso na bolsa, aumentar assim para perto de 100%. E por fim, comentar sobre um erro muito comum que eu vejo vários investidores cometerem. Mas antes, comenta o teu. Qual o teu conselho para todos os investidores na bolsa? Deixa aqui nos comentários. Vamos começar aqui falando sobre crise, sobre como uma crise pode afetar a bolsa, pode afetar o teu patrimônio, pode fazer ficar sem dinheiro, pode fazer ter perdas permanentes muito grandes. E para isso eu quero que você imagine que a capa do jornal ou do Infomoney seja essa: bolsas desabam no mundo. E aí tá ali estampado na capa que, poxa, a bolsa caiu 9% num só dia, está caindo 40% no mês e que não é uma crise brasileira, né? As bolsas estão despencando na Europa, na América do Norte e na Ásia. E nessa época, a opção que você tem a investir em ações é investir na taxa Selic, que aumentou para 49,75%. Isso mesmo, no meio dessa crise, o governo aumentou a taxa Selic para 49%. Inclusive, ele fez isso 9 horas depois de falar que não aumentaria a taxa de juros, né? O presidente falou, não, a taxa de juros não vai aumentar, o Banco Central foi lá e aumentou, causando aí perdas bilionárias no mercado. E mais, né? O dólar tá bombando, o real tá afundando e o dólar tá ficando cada vez mais caro. Investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do país e a bolsa caiu aí basicamente 65%, da máxima à mínima. Aí você olha e pensa, meu Deus do céu, eu nunca vou recuperar isso aqui. A crise está pegando, os investidores estão saindo, a taxa Selic está altíssima. Se você não tem estratégia, se você não seguir esse conselho que eu vou trazer nesse vídeo, você com certeza num cenário assim vai vender ações. Só que essa história é uma história real, né? Isso tudo aconteceu no final dos anos 90 e de lá para cá, a bolsa em menos de 1 ano e meio bateu uma nova máxima. Ela recuperou tudo da crise em menos de 1 ano e meio. Eu já vou te mostrar quanto tempo na média a bolsa demorou para se recuperar de crises. E todo esse caos aqui no gráfico de longo prazo da bolsa, longo prazo mesmo, tá desde os anos 70, foi esse ponto aqui do gráfico. Isso mesmo, né? Toda essa crise foi esse ponto aqui. E quem comprou antes, quem comprou durante, quem comprou depois, quem comprou no meio da crise, ganhou muito dinheiro nos 23 anos subsequentes. Isso aqui olhando para a IBRX. Eu fico pensando, né? Imagina se tivesse Twitter, se tivesse Instagram, se tivesse YouTube nessa época, né? Os comentários que a gente não ia ter que ler. Mas enfim, falando sobre crise, que é o primeiro ponto, mais presente aí que eu vou deixar na tela, um estudo feito aqui pela equipe do Clube do Valor, que olha para quedas maiores do que 20% na bolsa. Várias quedas, desde os anos 80. E aí, muitas vezes, tá, a bolsa se recuperou em menos de 12 meses, na maioria das vezes. Teve vezes que a bolsa chegou a cair 20% dentro de um mês e recuperou no mesmo mês. E tiveram casos, ali como o final dos anos 90, em que a bolsa demorou 15, 13 meses para se recuperar. O pior de todos foi a crise de 2008, em que a bolsa demorou 108 meses para se recuperar, aqui olhando para a Ibovespa, não IBRX. Mas o ponto é que a bolsa sempre se recuperou. Esse é o primeiro ponto desse vídeo. Se ela sempre se recuperou, como é que você pode fazer para elevar a probabilidade de ter resultados na bolsa a teu favor? Eu quero comentar aqui sobre um erro que eu cometi como comunicador, né? Como educador financeiro. Cerca de uns 3, 4 anos atrás, eu fiz uma live no Instagram com o título Como Investir Sem Risco na Bolsa, em que eu apresentava essa estratégia aqui que eu vou te mostrar agora. E é óbvio, né? Eu fiz um título meio forçado, eu queria que todo mundo assistisse, troquei os pés pelas mãos, fui duramente criticado, porque de fato não tem como investir sem risco na bolsa. Olhar para o passado não é garantia de entender o que vai acontecer no futuro. Mas ainda assim, eu te garanto que essa estratégia diminui sim muito, mas muito mesmo, o seu risco de perder dinheiro na bolsa. E que estratégia é essa? Para entender ela, entenda esse gráfico aqui. Tá? Esse gráfico aqui mostra quantos por cento dos meses foram positivos para a bolsa, seja olhando para o Ibovespa, seja olhando para o IBRX, para a estratégia das ações mais baratas da bolsa, para a estratégia Magic Fórmula e para a bolsa norte-americana. Você vê que na média aí uns 60% dos meses são positivos. Agora desce uma linha e a gente está olhando para o acumulado de 12 meses, tá? Períodos de 12 meses acumulados. Nesse caso aqui, os números melhoram.
Cerca de 70% das vezes a gente tem um resultado positivo, aí seja para o Ibovespa, BRX, mais baratas da Bolsa, Magic Fórmula, Bolsa Norte-Americana em reais. Mais 2 linhas para baixo, a gente tem acumulado de 5 anos, 60 meses positivos, em que o percentual de vezes em que o resultado foi bom, foi maior que zero, chega perto de 100% para a maioria aqui das estratégias. Em períodos de 10 anos, para quase todas as formas de investir em ações, olhando desde os anos 90 para cá, o resultado em 10 anos foi sempre positivo. Isso aqui com exceção da Bolsa de Valores norte-americanas em real. Aí teve um período ali em que o real se apreciou muito e a Bolsa americana foi mal, do ano 2000 ao 2011, mais ou menos, em que a Bolsa ficou 10 anos em real, com resultado negativo nominalmente. E em períodos de 20 anos, 240 meses, aí é 100% em tudo. A Bolsa sempre teve o retorno positivo e mais, superior ao da inflação. Agora te liga só no estudo que eu li no livro The Geometry of Wealth. Mostra aqui a probabilidade de retornos da Bolsa em períodos de um ano. Olhou para todos os períodos de um ano do S&P 500 e colocou nesse gráfico. Então, na maioria das vezes rende entre 10% e 20%, às vezes entre 20% e 30%, às vezes entre 30% e 40%, às vezes entre 0% e 10%, às vezes cai 10%, às vezes cai entre 20% e 10%, às vezes cai entre 30% e 20%, beleza. Agora pega o retorno anualizado em prazo de 10 anos, a gente tem outro gráfico. Raramente a Bolsa tem resultado ao ano entre menos 10% e 0% ao ano, e na maioria esmagadora das vezes, a Bolsa tem um resultado entre 0% e 20% ao ano. Ou seja, quando tu olha para um prazo mais longo, as coisas ficam melhores. E ficam melhores mesmo. Você olha para o Ibovespa em fechamentos mensais, esse é o gráfico. Você olha para o Ibovespa em fechamentos anuais, ou seja, mesmos dados, só que olhando um ponto por ano só, esse é o gráfico. Em fechamentos de 3 em 3 anos, esse é o gráfico. E se olha de fechamento de 6 em 6 anos, esse é o gráfico. Ou seja, você eleva a probabilidade de ter bons resultados na Bolsa ao teu favor quando você investe e enxerga investimentos em prazos mais longos, em prazos de 10, em prazos de 15 anos, não em prazos de 1 a 6 meses. E por fim, a terceira coisa que eu quero te falar antes de chegar aqui no meu conselho é sobre um erro muito comum que eu vejo muitos investidores cometerem. O erro de não ter uma estratégia. O erro de seguir empilhando ativo, mês após mês. Você vai lá, compra 2, 3 ações no mês, seguindo a dica de uns colegas de trabalho. Aí no mês seguinte, teu assessor te liga e fala: irmão, ó, tem um fundo multimercado aqui que tá bombando. Vai lá e compra esse fundo multimercado sem meio que saber por quê. Detalhe, esse cara não vai te ligar para mandar vender não. Mês seguinte, você compra uma CRI. Porque te ligaram e falaram que tava uma boa hora de comprar uma CRI. No mês seguinte, você compra, sei lá, um Tesouro Selic, porque você está com medo de crise. E aí quando você vai ver, você está empilhando ativos, você está investindo sem estratégia. Você empilha ativos porque você não tem muito tempo para se dedicar aos seus investimentos. Eu sei bem como é isso, porque eu fiz isso lá no passado. Eu comprei Milk 11, porque nos fóruns da internet estava todo mundo dizendo que valia a pena comprar. Eu comprei meu primeiro fundo imobiliário, que era 100% da minha carteira de fundos imobiliários, né? Eu peguei acho que uns 6, 7 mil reais, botei tudo nele, isso né, uns 15 anos atrás. Era o Floripa 11, FLRP 11, Shopping Floripa. Botei tudo nele e caiu 50% em um ano. Enfim, eu já fui um empilhador de ativos e hoje eu vejo que tem várias pessoas trilhando caminhos parecidos com o meu no passado, de investir sem estratégia. E esse é um erro muito grande que pode te custar muito caro. E eu consigo te ajudar a se livrar desse erro, seja pelos nossos serviços de Wealth, em que a gente coloca um profissional ao teu lado, treinado por mim, credenciado e sem conflitos de interesse, ou seja, um cara não vai ganhar comissão por produtos vendidos, para montar uma carteira para ti, uma carteira feita sob medida para ti. Depois de entender, depois de traçar teus objetivos financeiros, depois de ver como você está investindo. Com o serviço de Wealth, você vai ter estratégia e vai ter mais tempo livre para investir melhor. Essa é uma forma com que a gente consegue te ajudar, em especial se tiver mais de 500 mil reais para investir, ou seja, se tiver 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 15 milhões, a gente ajuda com o serviço de Wealth do clube. Você pode conhecer mais eles e preencher um formulário para a gente entrar em contato aqui nesse link. E outra forma com que a gente consegue te ajudar a ter estratégia, que é algo muito importante e alinhado com o conselho que eu já vou entregar, é te ensinando as nossas estratégias e a gente está fazendo isso de forma gratuita atualmente. No passado a gente tinha treinamentos de investimentos, agora a gente está ensinando de forma gratuita e tem 2 presentes para ti. O primeiro é sobre estratégia de seleção de ações, que é o tema desse vídeo. Tem um e-book que eu escrevi tempos atrás, revelando no detalhe a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. E se você ler esse e-book, vai ter muito mais clareza sobre como selecionar ações e vai conhecer 10 ações que estão muito baratas de acordo com a minha estratégia hoje. Segundo, é um e-book sobre a nossa estratégia de alocação de ativos,
chamado Como e Onde Investir R$1 milhão. Mas que detalhe, vale para se você for investir mais de R$1 milhão e menos de R$1 milhão. Foi só um título chamativo que eu escolhi aqui. Mas ele é extremamente completo e revela a nossa estratégia de gestão de portfólio. Você pode baixar esses 2 e-books que fizer mais sentido para você hoje, ou os 2, clicando nos links que vão estar aqui na descrição, no comentário fixado. Vou deixar o link do e-book de R$1 milhão aqui, o Como e Onde Investir R$1 milhão aqui em cima também. Essas são as formas com que eu consigo te ajudar. Agora, o ponto mais importante desse vídeo: compreendido o erro comum, compreendido como aumentar sua chance de ter sucesso, compreendido o impacto de crise na bolsa de valores, eis o meu conselho a todos os investidores. Pedi papel e caneta para te ajudar a seguir esse conceito. Tá? Pega um papel, pega uma caneta, traça uma linha, início ao fim do papel, coloca aqui 2 títulos, tá? Variáveis controláveis. No outro você escreve variáveis não controláveis. E aí qual é o ponto, tá? Na parte variáveis não controláveis, o que tem? Tá? A gente tem o retorno da tua carteira, você não controla ele, não é um botão que você aperta, né, qual retorno você quer ter. Você coloca aqui a variação da bolsa, a variação de ações individuais. Você coloca aqui, né, a taxa de juros, né, para onde vai a taxa Selic aí nos próximos 2 anos. Incontrolável, ninguém sabe. Você coloca aqui a variação do dólar, né, a relação entre o dólar e o real. Amiro, dá para saber se o dólar vai subir ou vai cair? Não dá, variável incontrolável. Coloca aqui notícias, né, você não controla quais vão ser as notícias no mundo, a parte macroeconômica do mundo, e nem o impacto das notícias nos ativos. Você não controla nada disso. E aí do outro lado, nas variáveis controláveis, o que você coloca? Qual estratégia a seguir? Você controla como diversificar sua carteira, você controla quanto fazer de aporte, você controla ter visão de longo prazo, tá? Você desenvolve visão de longo prazo, te ajudando a desenvolver. Os gráficos que eu te mostrei foram todos para isso, beleza? Aí você fica, né, com uma tabelinha mais ou menos assim. E aí você pode guardar essa tabela e se esforçar para não colocar seu tempo aqui nessas coisas que não estão sob teu controle, tá? Isso aqui é perda de tempo, ficar tentando prever essas coisas aqui. Perda de tempo total. E colocar teu tempo aqui sim nas coisas que estão sob o seu controle. E basicamente esse é meu conselho, tá? Para você não gastar sua energia, não gastar seu tempo, não gastar seu dinheiro focado ou se focando em coisas que você não controla. E sim, colocar tempo, energia e dinheiro naquilo que está sob o teu controle. E está sob o teu controle, desenvolver conhecimento sobre investimentos por o teu interesse. Vou deixar aqui o e-book Como e Onde Investir o Seu Dinheiro. O que está sob o teu controle também é aprender com o erro dos outros. Eu vou colocar aqui um vídeo em que eu analisei a carteira de um inscrito e apontei alguns erros que você pode estar cometendo na sua própria carteira. Era isso. Um grande abraço e até mais.